Axé a todos, esse povo da capoeira, na sua luta diária para manter sua arte viva. A gente está dando início agora a um novo projeto que seria um programa para a internet, onde eu vou estar falando um pouquinho da minha vida na capoeira, falando um pouquinho do Grupo Regional Paulista, mostrando um pouquinho da cidade de Serquilho e também futuramente visitando os mestres da região onde eu fui formado, as academias que eu participei, os mestres que visitaram o nosso trabalho, onde a gente vai estar mostrando o trabalho deles também e ajudando na divulgação dessa arte, né? Uma arte que sempre é difícil a gente estar colocando ela em evidência devido a questões de política, discriminação e outros fatores aí. Mas a gente aqui vai mostrar um pouquinho do que é realmente ser um capoeirista. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Jones Monteiro, sou mestre de capoeira, 36 anos na prática de capoeira. Dentro desse tempo, eu vou contar um pouquinho da nossa história. Comecei capoeira mais ou menos por 1983, moleque ainda. Começamos uma capoeira de rua. Um dia passando por um bairro aqui da cidade de Serquilho, eu vi uma roda de capoeira, me chamou a atenção e ali eu comecei a dar as primeiras pernadas de capoeira, de uma coisa que a gente achava que era capoeira e depois a gente foi tomando mais consciência realmente do que era capoeira. Mas voltando um pouquinho antes, eu fui formado pelo mestre Gibe no grupo Coquinho Baiano de Capoeira. E com 10 anos de idade, morando na cidade americana, eu passava em frente à antiga rodoviária e via lá o grupo de capoeira Coquinho Baiano. E sempre me chamou a atenção o som do atabaque, berimbau. Mas meu pai não aceitava muito capoeira, tinha aquele negócio de discriminação, capoeira era isso, capoeira era aquilo. E aí foi indo que a gente mudou. Acabei mudando para Serquilho, né? Naquele ano mesmo, aos 10 anos. E ali em Serquilho eu sempre, aquela vontade de praticar uma arte marcial. Fui para o Karatê, fui para o Kung Fu, né? Entre 12 e 13 anos. Com 14 anos, 13 para 14 anos eu comecei a praticar capoeira. Conheci o mestre Falcon na cidade de Sorocaba. E toda aquela galera que jogava uma capoeira de rua aqui em Serquilho também começou a frequentar Sorocaba. Ali em Sorocaba, com o mestre Falco, na Academia de Ginástica Nacional, foi onde a gente começou realmente a ter os fundamentos da capoeira. Da ginga, da movimentação, da hierarquia, do respeito aos mais graduados. Treinei em Sorocaba por 5 anos. Ali fiz muitos amigos, mestres hoje, aos quais, representando hoje o mestre Falcon, eu mando aquele axé. Em breve eu vou estar visitando vocês com esse trabalho e espero a gente formar um trabalho excelente mostrando a história do grupo da Escola de Ginástica Nacional de Sorocaba em memória ao mestre Falcon. Treinei ali por 5 anos e já começando a formar família, precisava necessidade de trabalhar. Não tinha mais como ficar viajando até Sorocaba, porque aqui era difícil. Tinha que pegar o trem, e você pegar o trem tipo 11 horas da manhã, ficava a tarde toda, sábado e domingo em Sorocaba, e voltava lá pelas 8 da noite. Então era uma coisa difícil, tinha que gostar mesmo de capoeira para a gente estar fazendo esse ritmo. Junto comigo, meu irmão, né, conhecido como Negré nas rodas de capoeira, Valdeci, Mestre Irineu, Orlando, Betinho, Joelson. Era uma galera que agitava mesmo a capoeira de Serquilho. A gente chama de segunda turma da capoeira de Serquilho, porque a primeira era o pessoal que já jogava capoeira, aquela capoeira de rua. E a segunda turma, que é a minha turma, onde a gente começou, que era a molecada que procurou mais informações realmente na academia, e a gente começou a conhecer realmente a capoeira.
Dentro desse processo é natural que a gente foi para a praça, porque a capoeira, todas as histórias que eu conheço, quando forma a história da capoeira na cidade, a praça é o vínculo, né? Então aqui na Praça Central de Cerquilho, a gente praticamente quase que todas as noites se reunia lá para jogar capoeira. E era aquela capoeira dura, aquela capoeira de jogar para dentro mesmo, molecada com 15, 16 anos jogando para dentro, querendo ali um desafiar o outro, num desafio gostoso, onde fortalecia a amizade e o respeito entre nós, né? Alguns foram ficando pelo caminho, outros foram se graduando. Dessa turma, quem foi conquistando mais graduações foi meu irmão, né? Josimar, Joelson, Orlando, né? Valdeci Queimadinho, Irineu, que chegou a mestre, e eu, né, que também cheguei a mestre. O resto, infelizmente, foram ficando pelo caminho, né? Cada um com seu compromisso, com suas obrigações com sua vida, eles foram deixando a capoeira de lado. Dessa turma, na ativa, só eu. Hoje em dia, os 36 anos de capoeira, só eu estou ainda tentando manter essa história viva dentro da cidade de Cerquilho. Claro que já vem nossos descendentes, né? Está aí a mestra Lígia, que continua um trabalho excelente. Ela está em um outro grupo hoje, mas ela mantém a base do trabalho que foi começado há mais de 30 anos atrás, né? Que merece todo o respeito. É a primeira mulher nessa região a chegar num grau, né? E ter um trabalho independente, né? Há muita pergunta como que era a capoeira no início. Eu quando cheguei meus 18, 19 anos, eu era segurança aqui de uma discoteca que tinha aqui, chamada Kiwi Club, badalada na região na época. Era mais ou menos os anos 90, 92, estou lá fazendo segurança e aparece um rapaz que ele era de uma associação de karatê famosa da região. E ele, com os outros que frequentavam lá, chegou para mim: pô, vai ter um torneio amanhã. Isso era sábado para domingo de madrugada, era mais ou menos 1h da madrugada. Ele chegou para mim: amanhã em Sorocaba, em Boituva, vai ter um torneio fera da nossa associação, desafio para todas as artes marciais. E ele falou a palavra-chave que me despertou. Ele falou: pena que você é capoeirista, não pode participar. Aí eu falei: mas por que não? Ah, não, porque a capoeira não consegue nesse tipo de luta, porque é o contato direto, é contato total, e para capoeira não dá muito certo, porque você tem que gingar, não sei o quê. Eu falei: que hora vai ser o torneio? Ah, começa às 9 da manhã. Eu falei: dá tempo de fazer a inscrição? Ah, dá tempo de fazer no local. Sem dormir, fiquei lá até 3 horas da madrugada. Acordei, tomei um banho, que não é muito longe da nossa cidade. E ali chamei 2 alunos e fui para esse torneio. Na verdade, chamei meu irmão, né? E chamei o Valdeci Queimadinho. Vamos ver esse torneio como é. Ele falou que a capoeira não pode participar. Resumindo, quando foi 9 horas da manhã, fiz minha inscrição lá e comecei a observar toda aquela movimentação das lutas, todo mundo com a canela toda treinada, cada um com seu uniforme de competição, Muay Thai, Kickboxer, Full Contact, Karate Kyokushin. E eu observando aquilo, eu falei: caramba, só eu que estou de qualquer jeito, né? Eu estava com uma calça de capoeira, mas ali humilde, respeitando o ambiente, sozinho, porque cada um estava num canto da quadra esperando a sua categoria, e aquela multidão de karatecas ali e outras lutas. Quando chamou para a primeira luta, ainda senti aquela discriminação com a capoeira que me fez forte naquele torneio. O pessoal perguntou: ah, mas você é capoeirista, você vai lutar nesse torneio? Porque esse torneio é perigoso. Eu falei: vou lutar nesse torneio sim, por que não? É aberto, é arte marcial, né? Então vamos ver o que acontece.
E para a primeira luta, já mandei um clássico, né? Uma rasteira. O cara subiu, quando ele subiu, eu recebi um rabo de arraia, nocaute, em menos de 25 segundos de luta. Nisso todo mundo já começou a observar, né? O que estava acontecendo, quem é aquele cara. E foi indo que eu ganhei esse torneio. Na primeira vez que eu participei, eu ganhei o torneio. Lutei 8 vezes. Os nocautes, a luta era de 1 minuto e meio para 2 e todos finalizados em 40 segundos, 50 segundos. E ali a gente começou a mostrar que a capoeira, principalmente para nós capoeiristas aqui dessa região, que a capoeira era luta. Ela tinha muito mais do que ficar fazendo acrobacia, nada contra, né? Ela tinha muito mais a oferecer. E aí eu fui começando a me tornar autodidata, eu não tinha com quem treinar esse tipo de competição, né? Não tinha recursos, passando dificuldade na época. Fui lá e montei no fundo do meu quintal um toco, revesti ele com borracha e pano, né? E comecei a treinar ali. Soco, chute. Onde que eu procurei inspiração? No Mestre Bimba. Quando eu lendo a saga de Mestre Bimba, onde ele falava que quando ele era desafiado, ele dava canelada com canelada, ele chutava pernas, os movimentos de mão, as cutiladas. E eu fui pesquisando isso e fui colocando isso dentro do meu treino. Claro, com um pouquinho de conhecimento de algumas outras artes, eu fui implementando isso daí, mas usando a base de capoeira. Então eu chegava nas competições humildemente, sempre tranquilo, porque a humildade eu acho que sempre vai prevalecer. Sentava ali, ficava observando, esperava chamar a minha vez e entrava para as competições já com o objetivo, finalizar o quanto mais rápido, fazer as fintas da capoeira, as negaças, coisa que o pessoal não conhece, né? Até vou passar uma das lutas, caí na chave na época com faixa preta, um professor de Kung Fu, e eu era ainda estagiário de capoeira. Caí com um professor de Kung Fu e o pessoal já tinha me dado uma dica, ó, esse cara nocauteou tal cara o ano passado, toma cuidado que ele é rápido no soco, no chute. Eu fiquei naquela, falei, e agora? Na primeira luta eu caí com o mais difícil que tinha. Falei, acho que vai me engolir na primeira. O que eu fiz? Aquela malandragem de capoeira. Quando foi o combate, o que eu fiz? Eu empurrei ele em cima no momento eu empurrei ele em cima do bandeira para desestabilizar ele. Fiz uma falta, ele caiu na minha pilha, voltou todo nervosinho. Quando ele não respirava mais, como eu achava que ele, tirei ele do centro, simplesmente uma chapa giratória no abdômen dele, desmaiou em pé. Foi bem no baço, ele não conseguia mais respirar, desmontou. Essa luta durou menos de 30 segundos. E aí foi que eu fui marcando essa saga dentro das artes marciais. Graças a Deus, como eu falo, sobrevivi, porque era loucura para a época. Você lutar sem nenhum tipo de proteção, né? Eu era novo, já tinha família para cuidar. E veio um convite de uma outra associação de karatê para que eu representasse eles num torneio em Miami. Só que naquela época, quem não tinha verba não ia. Eu tinha que ter a bolsa, eu tinha que ter minha passagem, eu tinha que ter a minha garantia que eu ia voltar desse torneio. E não tinha condições, não fui para Miami. Depois eu fui convidado para lutar no Uruguai, também a mesma situação, não tinha condições, né? Mas graças a Deus foi um tempo que marcou de várias vitórias. Graças a Deus nunca fui nocauteado. Perdi 2 lutas das 36 lutas que eu fiz, perdi por pontos, né? Eu não falei nome de lutadores, não falei nome de associação, porque não é um registro aqui de uma parte da minha vida na capoeira, tá? E a gente vai continuar a nossa história aqui.
Se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí, mande para os amigos, vamos divulgar a capoeira da região. Abraço.